Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos e amados irmãos. Vai aí meu abraço a todo esse povão querido, que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo. Hoje, domingo, comemorado o dia de Páscoa, eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa, pois trata-se sobre a pessoa mais gloriosa e bendita e digna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer a todos vocês que Jesus, como é comemorado a paixão de Cristo na sexta-feira, e a Bíblia relata que Jesus morreu. Jesus é comparado à sua morte como o Cordeiro Pascual no livro de Êxodo, capítulo de número 12, quando trata-se do Cordeiro que era colocado na casa, esperava até o 14º dia para matar ele à tardinha. Jesus também foi morto à tarde. Esse Cordeiro ele era morto das 15 horas às 17 horas. Interessante observar a palavra de Deus, que a vida de Jesus foi o maior cenário de todos os tempos, pois é bem claro, a Bíblia ela relata no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João, no livro de Marcos, sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor, pois já estava previsto a sua morte. Interessante observar que o Calvário de Cristo, ele citou 7 coisas importantes. A primeira, quando foi ser crucificado, ele disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. A segunda coisa que Jesus, ele disse, quando estava no Calvário, ele disse, se ele quisesse, ele pediria batalhões de anjo, uma legião de anjos, e Deus o mandaria para o livrá-lo. A terceira coisa que ele disse ao ladrão, ele falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso de Deus. Ele disse para sua mãe, a quarta coisa: mulher, eis aí os teus filhos. A sexta coisa que Jesus ele disse: eu tenho sede. A sétima coisa, ele disse: tudo está consumado. E a oitava coisa que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pois a morte de Jesus, quando ele disse para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele estava no Calvário, relatado no Salmo de número 22, onde o salmista retrata e fala sobre este grande acontecimento, sobre Cristo Jesus. Uma outra coisa interessante que a Bíblia também revela e ela relata, e é bem claro nós observarmos dentro da palavra de Deus, o Salmo 22 relata que Cristo, o seu coração derreteu como cera. Isso é interessante observar, pois a morte de Cristo foi o maior fenômeno de todos os tempos, pois quando o homem chegou na Lua, no ano de 1969, quando disseram que foi o maior fenômeno, pois relata a história que o pastor Billy Graham, ele disse que o maior fenômeno de toda a história era a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois é fácil nós observar o Salmo de número 18, a Bíblia relata sobre a ressurreição de Cristo, a terra tremeu. Pois é interessante observar isso no Salmo de número 18. A ressurreição de Cristo Jesus foi a coisa mais importante de todos os tempos. Uma outra coisa interessante, que a morte de Cristo levou nós a uma grande libertação e uma salvação poderosa. Pois a história relata que quando o rei Ciro, para dominar Babilônia, ele matou 200 pessoas crucificadas. Também cita a história sobre o grande Alexandre da Macedônia, quando ele conquistou Tiro, ele também matou 2.000 pessoas crucificadas, simplesmente para um domínio. Mas quando trata-se sobre a morte de Cristo Jesus, Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar o homem dos seus pecados. Outra coisa interessante, quando nós olhamos para a história de Cristo, pois a sua morte e a sua ressurreição, a terra tremeu, pois houve trevas e os mortos ressuscitaram, muitos mortos ressuscitaram naqueles dias. Pois outra coisa que eu quero deixar a todos vocês, pois a Bíblia ela relata que Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo dentro de um quarto. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim indo para o cemitério. Ele ressuscitou também Lázaro, que estava dentro do cemitério, morto já há 4 dias. E a Bíblia também relata que a sua morte dentro do cemitério, muitos mortos ressuscitaram no dia da sua ressurreição.
A ressurreição de Cristo, ela perdura em todos os tempos, pois a sua morte e a sua ressurreição é algo tão primoroso, porque traz para nós a certeza de uma vida eterna em Cristo Jesus. Pois é por isto que eu posso dizer a todos vocês que Jesus, ele é o pastor da minha redenção. O Senhor Jesus, ele é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor de todos aqueles, pois a Bíblia relata no livro de Romanos, no capítulo 14, e o versículo de número 7 a seguir, que Jesus, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e também dos mortos. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, ele diz que Jesus foi justificado em espírito, Jesus foi visto pelos anjos, Jesus foi pregado em todo o mundo e Jesus foi recebido na glória. Se o Salmo 18 relata a ressurreição de Cristo, o inferno tremeu, a terra tremeu, as placas tectônicas tremeu. Isto para quê? Para nos dar uma garantia de uma vida eterna. Pois a Bíblia ainda relata no Salmo 22 sobre Jesus na cruz, a qual eu disse há pouco tempo. Uma outra coisa interessante que me chama muita atenção é o Salmo de número 23. Jesus, Deus, o salmista Davi relata Deus como o bom pastor, mas esse pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, trata-se sobre Deus. Uma outra coisa interessante também está no livro de João, no capítulo 10, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Também Jesus, depois de ressuscitar, ele instituiu também no livro de Efésios, capítulo 4, e versículo de número 11, também o homem como pastor. Interessante notar, no capítulo 4 e 9 do livro de Efésios, Jesus desceu à parte mais baixa da terra, ele pegou o cativeiro e levou com ele. Para quê? Para que ele pudesse mostrar que ele é Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. Por isso, nesta oportunidade, esse domingo de Páscoa, Páscoa significa passar por cima. Quando Jesus pregava na Judéia, quando João Batista viu Jesus, ele falou para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Pois Paulo ainda relata em Colossenses capítulo 1 e versículo de número 16 a seguir, que Jesus, ele reconciliou as coisas visíveis e invisíveis. Isso, as coisas que são e as coisas que você não vê e as que você vê. Uma outra coisa interessante, que a Bíblia citando Paulo, que ele reconciliou consigo por meio da morte da sua cruz. Por quê? Porque ele reconciliou fazendo a reconciliação da paz por meio do seu sangue, pois o sangue de Jesus Cristo fez com que ele fizesse a reconciliação da paz. Interessante notarmos que Paulo, ainda no versículo 18 de Colossenses 1, ele diz que Jesus, ele tem a preeminência de tudo, pois ele morreu e ressuscitou e não voltou mais a morrer, por isso que ele é preeminente. Todos que morreram e ressuscitaram voltaram a morrer, mas Cristo, por ser preeminente, ele morreu e ressuscitou e não tornou mais a morrer. Por isso que ele é o Cristo vivo. Para a igreja, ele é o cristocrático, ele é o governo da igreja. Para Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, ele relata sobre Cristo, cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, pois o diabo não teve poder sobre este cabeça que é Cristo. Para a igreja, Cristo, ele é o cristocêntrico, ele é o Cristo que está centralizado na igreja. Pois quando ele disse em Mateus capítulo 16, que ele disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra que era ele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É porque este Cristo, ele é um Cristo vivo. Por mais que nós podemos olhar para as Escrituras, ele prega a sua parábola dizendo sobre o grão de mostarda, e ele citando sobre o grão de mostarda que se estendia sobre a terra uma grande árvore, e todas as aves do céu viriam e aninhavam sobre ela. Era um sinal que, pela simplicidade e pelo tamanho do grão da mostarda, este reino seria um reino grande, um reino enorme. Mas de repente ele cita sobre a parábola do joio e do trigo, quando o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, mas ele disse: deixa os dois crescerem juntos, no dia da colheita será cortado o trigo e jogado no celeiro, e o joio será cortado e lançado
lançado no fogo. Interessante observar que quando ele cita sobre a parábola da mulher com as 3 medidas de farinha que joga o fermento e leveda toda a massa, ele citou que esse reino seria corrompido, mas uma coisa é clara e certa, pois aqueles que têm este Cordeiro Pascual na sua vida sempre será vitorioso e vencedor. Embora os homens trocaram esse Cordeiro Pascual por um coelho e um ovo de Páscoa, deixa eu dizer uma coisa para você: o Cristo em que nós servimos, ele não é um coelho de Páscoa, ele não é um ovo de chocolate que simplesmente é uma comercialização, mas ele é o Senhor da nossa vida. Por isso Paulo, no capítulo 5 do livro de 1 Coríntios e verso 7, ele manda limpar o fermento velho que está dentro de nós, e nós pegarmos os ázimos da sinceridade, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Cristo morreu fora da porta, para quê? Para nos dar uma viva esperança e uma salvação eterna nele. Por isso, meus queridos, você que ouve esta reflexão, que você possa guardar na sua vida, guardar na sua mente o que Deus realmente tem e quer fazer na sua vida. Por isso, nesta oportunidade, embora a morte e a ressurreição de Cristo é algo tão glorioso, pois a Bíblia relata que ele foi visto 9 vezes depois da sua ressurreição. Interessante notar que um domingo como esse, por essas horas, ele aparece em Jerusalém com a porta toda fechada. Ele levanta as suas mãos e diz aos seus discípulos: paz seja convosco. Vede, eu não sou um espírito, pode me apalpar. E ele mostra, ele come junto com os discípulos, embora ele vinha vindo lá da aldeia de Emaús, onde tinha encontrado os 2 discípulos. E Jesus, ele come com os discípulos, ele revela o lugar aonde foi furado as suas mãos. Que coisa linda, quando paramos e observamos para isso e vemos a importância desse Cristo, um Cristo glorioso. Mas chegou o dia da sua ascensão para o céu. A Bíblia relata em Atos capítulo 1, que Jesus, ele foi acompanhado de uns varões galileus, e diz a Bíblia que Jesus foi subindo ao céu, levedando no ar, e Jesus foi subindo ao céu, e os varões galileus estavam todos entusiasmados e admirados de ver o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou, que apareceu para os discípulos no mar da Galileia, que puxou 153 peixes grandes, depois de uma grande fadiga. Agora esse Cristo vai subindo para o céu. Oh, que revelação linda! E aqueles varões galileus olhando para cima, quando o anjo do Senhor chega e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, ele há de voltar. Aleluia, ele vai voltar. Esta é a esperança daqueles que confiam nesse Cristo. Esta é a esperança daqueles que creem no poder desta palavra. Esta palavra é uma palavra que Deus está pronto para trabalhar em seu favor, pois a Bíblia relata que a chegada de Jesus do céu foi algo tão poderoso. Daniel pôde fotografar isso no seu capítulo 7 do livro de Daniel, a chegada do Cristo na glória. Mas o Salmo 24 traz uma esperança tão linda e tão gloriosa. Diz a Bíblia que ele vem chegando e o céu se levanta, um grande fenômeno, e do céu se ouve o brado e a voz que diz assim: oh, levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, portais eterno. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Rei. Ele é o Rei da Glória. Este é o Cristo ressuscitado. Este é o Cristo ressurreto. Este é o pastor da minha redenção. Este é o pastor da sua redenção. Este é Senhor do céu e Senhor da terra. Este é Senhor sobre todas as coisas, pois a Bíblia relata que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pois o Senhor, quando ele morria, deixava de ser Senhor, mas esse Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, retrata e nos traz uma viva esperança que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus abençoe a todos, um forte abraço para a glória de Deus. Amém e amém.